até o verso 15. Diz assim: Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz, ou em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras, nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia, nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Amém? Até que desviemos de nós o ardor da ira de Deus por nossa ou por esta causa. Pode sentar, por favor. Eu serei breve hoje, porque é o resumo e é o encerramento do livro de Esdras. Na volta da viagem, nós vamos entrar em Neemias. Quero recordar aos irmãos que nós começamos este estudo com o objetivo de despertar o indivíduo. O coletivo depende do indivíduo. Não adianta eu querer despertar a igreja, o coletivo, se o indivíduo não for despertado. E o nosso grande problema é que a gente fica buscando o avivamento, o despertamento coletivo. Isso não aconteceu nunca e nunca vai acontecer. Mesmo quando parece que é coletivo, não é. Não é. É individual. Eu me avivo, eu me desperto, e pode, coincidentemente, o outro também, no mesmo momento, no mesmo dia, está despertado e está se avivando, mas é individual. Não existe nenhuma possibilidade de um despertamento que sai daqui do púlpito atingir todo mundo no coletivo. Pode atingir todo mundo através do individual. E a prova disso é que mesmo quando parece que todo mundo se envolveu, você vai descobrir meia dúzia que não está nem aí. Se fosse coletivo, não escaparia ninguém. Se eu tivesse o poder de contagiar todo mundo, seria muito fácil. Seria muito fácil. Assim acontece com as mensagens. Vem uma pregação aqui que fala para a igreja, sacode a igreja, o fogo desce, o povo pula, mas muita gente entra vazio, fica vazio, sai vazio, não recebe nada, porque não existe avivamento, despertamento coletivo. Existe avivamento, despertamento individual e, às vezes, simultâneo para muitas pessoas. E quando acontece a simultaneidade de muitas pessoas, parece que é coletivo. O coletivo acaba se beneficiando, mas o despertamento é individual. Então, o objetivo era despertar o indivíduo para uma restauração e uma reestruturação da sua vida em todos os sentidos. Nós estamos falando isso desde o início. Para isso, por isso que nós tomamos por base essa história de Neemias e de Esdras, porque foi a inquietação de alguém. Alguém olhou e disse assim: a situação está péssima, não pode continuar como está. O ponto de partida é enxergar a situação. Seja a sua situação financeira, de saúde, física, mental, emocional, espiritual, moral, social, conjugal, ministerial, não importa qual a situação, mas tem que se ter um olho clínico, uma visão clínica, uma sensibilidade que nos permita enxergar que está ruim. Segundo passo é não se conformar. Eu já descobri que está péssimo, mas deixa para lá. Quem sou eu? Não mereço coisa melhor mesmo. Não adiantou reconhecer que está ruim.
Quando Neemias, nós vamos entrar na próxima etapa, é Neemias, é o trecho mais lindo desse estudo todo, é que ele descobre, ele nem estava no local, mas ele tomou informações, como é que está a nossa cidade, como é que está o nosso povo lá. E aí disseram para ele como é que estava, pronto, foi o bastante para ele não se conformar nunca mais, até que encontrou um jeito de começar a mudança. E aí a gente vê nesse livro de Esdras, as mudanças começaram, Deus usando líderes para estimular, que ele chama aqui de profetas. Os profetas profetizavam o tempo todo, ou seja, estimulava, vamos lá, meu filho, você pode melhorar, você pode mudar, a gente pode reconstruir, a gente pode ficar bem. Não se conforma como que está, não. Vamos levantar, vamos botar a mão na obra, vamos fazer alguma coisa. A gente está falando isso tudo aí, e hoje a gente encerra o capítulo 10, e eu fiz questão de ler esses textos para mostrar, nessa conclusão, eu argumento o seguinte: primeiro, os líderes devem estar atentos e sensíveis quanto à situação do povo a quem representa. Coloca esse líder aí, vamos interpretar o líder como o chefe da família, o dirigente da congregação, o líder de um departamento. Você é líder. O líder tem que ter uma visão acima dos outros. O líder, seja ele da família, seja, pastor, eu estou separada, eu não tenho marido, então você é a líder da sua casa, da sua vida, da sua família. Seja qualquer nível de liderança, quem está na liderança tem que ter visão acima dos outros. Não justifica você estar na liderança e ter uma visão menor do que o seu liderado, não justifica. Não justifica. O líder tem que estar na torre de vigia. O líder tem que estar numa posição que ele consiga enxergar o todo, perceber os detalhes. Nesse texto aqui, nós vamos ver que os líderes assumiram o papel de liderar. Os líderes devem estar atentos. Segundo, a primeira atitude tem que ser do líder. Não adianta você enxergar o problema. E eu estou falando isso com base em Esdras. Esdras era o principal líder. E ele não chegou aqui no início do trabalho, ele chegou já depois, do meio do assunto para frente. Ele veio para botar ordem na casa e começar a trazer o povo de volta a Deus. Até aquela fase de reconstrução física, de templo, de cidade, Esdras não estava lá. Quem comandavam eram os profetas, que estimulavam o povo, e o povo se organizava para fazer. Mas agora chegou a hora da lei, chegou a hora de trazer os estatutos, trazer os mandamentos, trazer o povo de volta ao arrependimento, trazer o povo de volta ao enquadramento da vontade de Deus. Aí precisava de alguém conhecedor da lei, que era o caso de Esdras. Ele era um escriba, muito conceituado, dedicado, nós falamos isso no capítulo anterior, dedicado a estudar, a observar a lei. Então agora ele vem como o especialista para liderar esse aspecto de retorno espiritual do povo. E aí ele descobre a situação. E aí eu quero trazer de novo o destaque da situação, para que não fique nenhuma dúvida. Pastor, então o problema era as mulheres? Não, eu falei isso na aula passada. Não eram as mulheres, era a mistura. Casa com pessoas de outra cultura, não é só porque elas eram estrangeiras, é porque tinha outra cultura, tinha outra religião, tinha outra fé, não conhecia as leis de Deus, trariam, e como trouxeram, costumes pagãos, adoração a ídolos, ou seja, todo o concerto que Deus tinha feito com o povo caiu por terra. E aí eu traduzi essa mistura no casamento com a mistura que a gente vive hoje. Hoje a gente vive uma mistura, sincretismo religioso. A gente vive tudo que o mundo vive, a gente pensa igual, sente igual, faz igual, fala igual, anda igual, reage igual, age igual. Nós, a igreja de Cristo, se misturou de uma forma
que parece, é igual, misturou como mistura café e leite. Depois de você misturar o café com leite, separe. Dê um jeito de separar. Você consegue? Separa mais não. A igreja se misturou de um tal jeito, e eu disse aqui na última terça-feira, ainda vai piorar até chegar no nível da paciência de Deus, para Deus tirar o que sobra, o remanescente, e acabar com o resto. Foi assim que aconteceu com Noé, foi assim que aconteceu em Sodoma e Gomorra, e é assim que vai acontecer nessa nossa era da igreja. Vai acontecer. A igreja está misturada. Reveja os seus conceitos. Quando ele diz assim, vocês se misturaram, casaram com mulheres estranhas, interprete assim, vocês adotaram os costumes e toda a tradição, toda a vida do mundo. Está na vida de vocês, a forma de agir, de pensar, de sentir, de reagir, está no meio de vocês. Ou joga isso fora, se livre disso, ou Deus não vai abençoar, você não vai conseguir se restaurar. Consegue entender a profundidade disso? Não adianta você querer restauração em todos os sentidos da vida. Pode ser que você se aplique lá em restaurar as suas notas na faculdade, na escola, você vai se dedicar, vai estudar mais, amém, você vai conseguir o canudo. Mas moralmente, espiritualmente e socialmente, não necessariamente você vai conseguir ser restaurado. Nós estamos trabalhando aqui, desde o primeiro momento, a restauração total, que foi o que aconteceu nesse caso de Esdras e Neemias. Restaura os muros, restaura a parede, restaura as portas, restaura o templo, restaura a lei, restaura o culto, restaura o altar, restaura a comunhão, restaura o enquadramento da vontade de Deus, restaurou tudo. E nós estamos, às vezes, nos limitando a restaurar um ponto que interessa agora. Só me interessa restaurar minha finança, que está meio quebrada, vou trabalhar mais, vou me dedicar mais, vou conseguir arrumar um dinheiro, pagar minhas contas, eu vou ficar bem de vida. E os outros aspectos da vida? Vão depender disso aqui. Vão depender de tirar a mistura. Vai depender de se enquadrar na vontade de Deus. A felicidade plena, o progresso pleno, a restauração plena, depende necessariamente e indispensavelmente de um conserto com Deus. Quem consegue entender isso? Não adianta enganar, na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. Deus está vendo. Aqui dentro é crente, é pregador, é cantor, é profeta. Lá fora bebe uma cervejinha, fuma um baseadozinho, está escondido. Nós já descobrimos isso aqui quantas vezes? Quantas vezes? Só que a Bíblia diz que o infiel não permanece na congregação do justo. Nós tivemos 2 casos aqui, crônicos, que a gente só foi descobrir muitos anos depois. Acreditando nos homens, dá trabalho, dá púlpito, e prega, e dirige, e consagra. Depois de anos, a gente vai dizer, mas o irmão nunca se libertou da cachaça, nunca se libertou da cocaína, nunca se libertou da cerveja, nunca se libertou do cigarro. Sabe por quê? Porque a pessoa acha que está bem, ele vai se afundando, se afundando, se afundando, chega uma hora que ele não tem mais controle, aí a coisa explode. Aí o irmão já vem para a igreja com cheiro de cachaça, com cheiro do cigarro. Aí daqui a pouco ele já não chega mais aqui, ele já cai na rua, aí o pessoal está vendo, já para na porta do botequim. Não vai ficar de pé, meu irmão, não vai não. Você quer restauração? Começa tirando a mistura. Tira o que não presta, joga fora. Tudo que Deus não quer que faça, dê um fim. Tudo que a Bíblia diz para não fazer, você está fazendo, risque, jogue fora. É o princípio da restauração. É o princípio. É o princípio da restauração. Esdras, como líder, percebe, quando ele descobre, peraí, está acontecendo isso, essa mistura toda está no meio do povo, mas e os mandamentos, e a lei de Moisés? E o que tinha sido combinado, e o concerto que Deus fez com o povo,
que não podia fazer isso, isso, isso. Quando Esdras descobriu a situação, irmão, o negócio estava muito evoluído. Tanto que ele, os irmãos leram aí, que ele vai chorar, ele rasga os vestidos, mas o texto é claro, no verso 3 desse capítulo 9, diz que ele arranca os cabelos da cabeça e da barba. A angústia de um líder que realmente é líder. Você está entendendo? Como é que está a sua família? Como é que está a sua vida, já que você é o líder dela mesmo? Como é que está o seu departamento, a sua congregação, como líder? Como você não descobre a situação caótica, ou descobre e faz vista grossa, tipo assim, deixa para lá. Esdras, como o verdadeiro líder, ele entra em desespero verdadeiro, ele vai confessar a Deus o pecado que era do povo, não era dele, mas ele chamou a responsabilidade. Lembra de Jó? Jó fazia oração pelos seus filhos, que ele nem sabia se ia pecar, mas ele já orava antecipadamente: Senhor, meus filhos vão estar reunidos, se eles pecarem, tem misericórdia. O líder chama a responsabilidade. O líder não se conforma com a situação caótica. E ele vai orar, vai chorar, ele arranca o cabelo da cabeça, da barba. Segundo, ele mesmo toma atitude. Ele vai para a oração com lágrimas. Essas lágrimas, esse desespero de Esdras, indica sinceridade e temor a Deus e reconhecimento real do estado decadente do povo. O dia que você tomar conhecimento do seu estado decadente, seja como líder ou seja como indivíduo liderado, mas você reconhece que você está mal em algum aspecto da vida, precisa tomar atitude sincera diante de Deus. Olha aqui para mim, irmão, Deus não aceita o politicamente correto. Não adianta dizer assim, é mesmo, a partir de amanhã eu vou jejuar e vou falar para todo mundo, agora eu estou jejuando uma vez por semana. Não está dizendo nada para Deus. Não significa que está arrependido, não significa que é sincero. A sinceridade, ela tem uma forma de comunicar-se com Deus. Quando você mergulha de verdade, com sinceridade, arrependido dos erros, arrependido dos males, seja por você mesmo, seja por seus filhos, por seu marido, por sua esposa, pela sua congregação, pelo seu departamento, você está mergulhado na presença de Deus com sinceridade, pode ter certeza que Deus vai ouvir. Deus vai ouvir. A sinceridade move a mão de Deus. Terceiro, a atitude sincera do líder suscita o mesmo sentimento e o mesmo comportamento do liderado. Essa atitude de Esdras suscitou o mesmo sentimento no povo. Você imagina se fosse hoje, eu dissesse assim, irmão, está tudo errado, eu descobri isso, você tem que se consertar. Pode ter certeza que a metade da igreja ia querer me bater. Com muito menos querem me bater. Com muito menos querem bater. Pastor, isso não tem nada com a minha vida não, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quero. Vai se meter? Eu vou embora dessa igreja, vou para outra. Tem igreja aí aceitando qualquer coisa, mano. Você pode ser traficante, que pode ser um pastor lá. Aceita qualquer coisa. E hoje a gente vive isso. O povo que está errado, admitir que está, e seguir o exemplo do líder para consertar e buscar a Deus, isso é coisa rara. Mas Esdras fez algo aqui tão tremendo, e foi de uma forma tão forte diante de Deus, que despertou o mesmo sentimento no povo. E aí eu li aqui o verso 11, aliás, o verso 12. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes, ou seja, todo mundo respondeu, assim seja conforme as tuas palavras nos convém fazer. Só que não ficou. Não ficou por aí. Eles não só admitiram, mas eles começam a se preocupar, e eu coloco aqui no item 5, no item 4, seguindo o sentimento do líder, o povo se empenhou em se consertar, mesmo pagando um alto preço.
Você acha que foi fácil? Lembra da história de Abraão? Deus falou assim: Abraão, despede Agar e o Ismael. Não foi isso que eu te prometi? Manda essa mulher embora, esse filho embora. Eu te prometi, eu mesmo te dar um filho. Não é um arranjo seu. Manda embora o Ismael e a sua mãe. Imagina que problema você despedir uma mulher com quem você casou. Não é porque você está brigando com raiva dela, não é um divórcio litigioso. Espera aí, eu não quero saber de você, não gosto mais, não vou com a sua cara, e cadeirada para lá, rolo de pastel para cá. Não, não foi isso não. Está tudo em paz. Está tudo em paz. Só que quando veio a denúncia, vocês não podiam ter casado com mulheres estranhas, vocês vão ter que desfazer isso. Imagina quantos anos de convivência com filhos, e agora ter que chegar assim: ó, minha filha, não leva a mão não, mas eu fiz errado, eu casei errado, eu não podia ter feito isso. Vou te dar o quê? A de direito, mas você tem que ir embora. Irmão, olha para mim, você faria isso simplesmente? Vai embora, não quero mais saber. Não é porque eu não gosto de você, é só para agradar ao meu Deus, é só para me enquadrar na vontade de Deus. Você faria isso? Seja honesto. Ia fazer com facilidade? Você ia arranjar um jeito de orquestrar, né? Senhor, não leva a mão não, agora já é tarde, eu já fiz, agora abençoe isso aqui, né? Dá um jeitinho aí, reconsidera. Eu vou despedir a mulher com o filho. Como é que vai ser a vida dela? E como é que eu vou ficar sem ela? Nós nos amamos. Irmão, presta atenção, é muito simples você ler. Que eles pegaram e tá bom, nós vamos despedir agora mesmo. Ei, meu irmão, é um preço alto. Quanto custa, olha para mim, quanto custa para você se libertar daquilo que você reconhece que não agrada a Deus? Quanto custa? Será que não é por causa disso que você se apega e não se liberta? Será que não é por causa disso que você protege o erro? Eu sei que está errado, mas eu não consigo. Eu sei que está errado, mas agora é tarde. Agora deixa assim. Você acha que Deus vai endossar? Não vai. O que você fez de errado, você tem que consertar. E o conserto é entre você e Deus. Muita gente se ilude com esse negócio de conserto. Acha que o conserto é sair, chegar aqui e publicar o seu problema para o mundo inteiro saber. Irmão, vai aprender direitinho. Publicar o teu erro não é conserto, não. O negócio é você e Deus. É você e Deus. Reconhecer o que está errado. Você tem que ter coragem de pagar o preço. Se quiser ser restaurado e ter a comunhão restaurada com Deus, e através dessa comunhão com Deus, tudo mais será restaurado. Então você tem que estar disposto. Eles seguiram o sentimento de Esdras, que não teve dificuldade de arrancar cabelos da barba, de cabelo da cabeça, de rasgar suas vestes. Eles também disseram assim: se ele pode arrancar os cabelos da cabeça e os fios de barba, e rasgar as vestes, por que eu não posso tomar uma atitude para consertar? Vamos consertar. Quem é que pode dizer em voz alta: em nome de Jesus, eu vou conseguir, vou consertar? É um desafio. Tem um preço alto. Cada um tem seu preço. Cada um tem seu preço. Eu fico imaginando aquele que era recém-casado, é um preço. Aquele que já estava casado 10, 20 anos, com filho, é outro preço. Com filhos e netos, é outro preço. Com uma vida estabilizada, outro preço. Mas todos eles disseram assim: eu vou pagar. Verso 14. Aliás, verso 12. Assim seja conforme as tuas palavras nos convém fazer. No verso 13, ele diz assim: porém o povo é muito e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia nem dois, porque somos muitos os que transgredimos nesse negócio. Quinto e penúltimo ponto. A demanda era tão grande que houve necessidade de uma organização e um planejamento. Quantos entenderam isso?
pode ser o seu caso. Você pode ter uma questão tão difícil para resolver, que vai ter que ser por etapa, você vai ter que se organizar, se planejar, se disciplinar. Não foi da noite para o dia, você se reúne aqui, vamos embora, todo mundo embora agora, amanhã está tudo. Não, tinha que se fazer de forma legal. Isso aqui tinha legalidade. Tinha um aspecto legal disso aqui. E aí nós vamos ver o que ele fala no verso seguinte. Ele diz assim, é muita gente que está no erro. Não vai dar para consertar todo mundo. É tempo de chuva, o povo não vai poder ficar aqui exposto à chuva para até resolver isso. Não é coisa de um dia nem dois, porque é muita gente que está no erro. Aí ele sugere no verso 14, ponham-se os nossos príncipes sobre este negócio, e todos aqueles em nossas cidades que se casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados. Houve uma agenda. É tanta gente, hoje é fulano, ciclano, beltrano e ciclano. Até resolver o problema da nação inteira. Traduz essa nação pela sua congregação, pelo seu departamento, ou pela sua família, ou pela sua própria vida. Quantos pontos precisam ser reparados na sua vida? Faça uma agenda, faça um planejamento, se organize, se planeje e comece a fazer aquilo que precisa ser feito até que se liberte de tudo aquilo que está travando a sua comunhão com Deus e o progresso da sua vida. E ele diz assim, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Ou seja, não bastava ele chegar assim, botar a mulher na porta, meter o pé no traseiro e vai embora, porque agora eu estou consertado com Deus. Não. Tem que apresentar alguém. Vem cá, quem é o chefe aqui? Está entendendo como é que Deus é sério, irmão? Estabeleça líderes, príncipes. O primeiro passo é distribuir, a demanda era muito grande. Então, em vez de todo mundo aqui com uma pessoa só, um príncipe lá para levantar a situação do seu setor, outro príncipe lá para o outro setor. Esses príncipes aqui eram os chefes da família. Eles chamavam de príncipes. Às vezes eram tidos como juízes, às vezes como príncipes, às vezes simplesmente como chefe da tribo. E alguns deles faziam o papel de juízes, literalmente. Então, distribui a tarefa para essa gente, para que toda a nação, todo o povo, seja assistido, seja acompanhado, seja checado em cada ponto onde tem problema. Deu para entender? Vamos traduzir isso de novo para a nossa vida. A nossa vida é um complexo, é um todo de físico, emocional, espiritual, moral, social, financeiro, conjugal, profissional, cultural. É um todo. Precisa ser examinado cada ponto. O que precisa consertar em cada ponto desse da nossa vida? Detectado isso, agora se organiza para começar a reorganização. Ou se organiza para começar a restauração. E aí ele diz assim, até que passe, ou que desviemos de nós, o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Fechando, a responsabilidade da apuração e execução da tarefa de conserto foi distribuída por líderes das famílias, que chamavam de nossos príncipes. Está no versos 14 e 16. E aí, irmãos, aliás, 14 e 16, porque no 16 diz assim, e assim o fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês, para inquirirem neste negócio, e acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas, até o primeiro dia do primeiro mês. Viu quanto tempo? Do 10º mês, ou seja, do
primeiro dia do 10º mês até o primeiro dia do primeiro mês. Vamos colocar na nossa linguagem, do nosso calendário, né? De outubro a janeiro. Imagina o tempo que eles levaram para levantar a situação e para reparar a situação. Só que conseguiram. Eles conseguiram, no dia 1º do primeiro mês, parece que era para começar o ano diferente, né? Primeiro dia do ano, agora eu estou restaurado, vida nova, tudo novo, tudo diferente, tudo com a bênção de Deus, para a prosperidade, para crescimento. Irmãos, nós encerramos aqui o livro de Esdras, e a história continua. Neemias, nós vamos ter muito mais a ver. Muito mais a ver. Faça uma avaliação de tudo que ouviu até aqui, e se ainda não está trabalhando para a restauração da sua vida, comece hoje. Pague o preço que tiver que pagar. Pague o preço. Se você quer restauração, pague o preço. Lembra de Naamã? Você quer ficar curado da lepra? Quero, então mergulha no Rio Jordão. Ah, não vou não, Rio Jordão não. Eu sou muito importante para mergulhar no Rio Jordão. O profeta tinha que me receber melhor e fazer uma mágica aqui, me curar, me humilhar, mandar voltar, mergulhar no Jordão, água suja, barrenta. Se era para mergulhar, eu mergulhava na minha terra, que tem rio melhor do que o Jordão. E quase que ele fica leproso por resto da vida. Ele não quis pagar o preço. Ele não quis pagar o preço. Ei, talvez tenha muita gente aqui leprosa. Leproso no sentido de não vai para frente, não sente a presença de Deus, não cresce espiritualmente, não cresce socialmente, não recebe a bênção de Deus, porque não quer pagar o preço de tirar as misturas, tudo aquilo que desagrada a Deus. Tire e experimente a bênção de Deus na sua vida. Esse é o primeiro passo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero pedir oração aos irmãos.